Rodivaldo e Mário, que acham que o pastor, que o líder, que o cristão não deve participar desse momento que o país está vivendo. Nós não podemos falar, não podemos expor a nossa opinião. E a gente está trazendo esse tema porque tem um texto bíblico que me deixa um pouco chateado, mas é uma pura verdade. Jesus certa vez disse que os filhos das trevas, os filhos do mundo, são mais hábeis do que os filhos da luz. E eu fui estudar essa palavra hábil, no grego. Significa mais atentos aos seus próprios interesses. Então, a gente, no momento que o país está vivendo, um momento extremamente importante, difícil para a nossa nação, se a igreja se omitir, se o pastor se omitir, isso abre um espaço para uma influência negativa na nossa nação. E nós temos, como cidadão, o direito de participarmos desse momento. O que você acha, Diego? Prazer estar aqui com você, bom dia. Prazer, pastor Lorival, meu pastor que já está na Catadora da Família já há quase 20 anos. 21 anos. Há 21 anos no seu lado e vi o seu crescimento lá. Pastor Mário Júnior, pastor Rodivaldo, estamos aí nessa amizade grande e é um prazer e um privilégio estar aqui, pastor, falando com a audiência da FM Liberdade, que tem sido realmente um canal de evangelização e de mudança da sociedade como um todo. O papel da igreja, pastor, essa pergunta é muito pertinente nesse momento que nós estamos vivendo. E a gente tem que entender e ter a maturidade de entender que realmente o papel da igreja ele não é só e não somente dentro das quatro paredes. A igreja ela interfere na sociedade como um todo. Ela interfere positivamente em todos os campos, desde a educação, desde o papel de construir um homem melhor, né? A família, que é o núcleo da sociedade, é onde começa tudo, onde nós criamos nossos valores. A família, ela é a base da nossa igreja. Foi Deus quem criou a família e criou a igreja. Então, o papel da igreja, ele vai para a sociedade. E dizer, e essa narrativa ela vem dos nossos inimigos, das pessoas que nos perseguem, e falar assim, pastor não tem que se meter, padre não tem que se meter, a igreja não tem que falar sobre política. Mas a gente tem que entender que o nosso Estado ele é laico, mas a política ela não é laica. A política ela tem seus representantes das mais diversas classes da sociedade e o papel da igreja é muito fundamental nisso. A gente precisa ter realmente voz, a gente precisa ter representatividade, a gente precisa entender que o crescimento da sociedade ele perpassa pela interferência da igreja e a interferência da igreja em todos os âmbitos. Nós estamos falando hoje de política, mas também nós vamos falar dos profissionais da educação, profissionais da saúde, profissional, aonde você estiver, você vai ter que fazer essa interferência, se posicionar. A igreja hoje precisa se posicionar porque nós estamos vivendo uma guerra, e a guerra espiritual, em que você tem uma grande narrativa contra os nossos valores e que isso tem entrado ou temos tentado entrar num senso comum de uma politicamente correto. E quando agora a gente vê esse movimento cada vez maior do posicionamento, né, dessas pautas conflitantes com o propósito e os nossos valores cristãos, a gente vê e entende que a igreja realmente precisa. Pastor Rodivaldo, um grande pastor lá de Marituba, faz um trabalho gigantesco, eu admiro demais o seu trabalho, também o nosso vereador em Marituba, um prazer ter você aqui na Liberdade FM, e a pergunta é a mesma. O que é que você acha? A igreja deve participar desse momento do país, atuando, conversando, defendendo os seus valores, ou ela deve apenas assistir o que está acontecendo? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo pastor Lorival Pereira. Nossa também admiração ao trabalho fenomenal que o senhor realiza ali no Guamá, uma referência com certeza para todo o Brasil, e não apenas no âmbito espiritual, mas também na linha da influência política que o senhor exerce ali no bairro do Guamá, assim como em Belém e em todo o estado do Pará. Meu amigo pastor Diego Carmona, bom dia, nosso companheiro aí de viagens missionárias nesse tempo pelo Pará. Meu amigo pastor Mário Júnior, que além de pastor também professor, pedagogo, que tem influenciado de forma fenomenal. A todos os nossos ouvintes, muito bom dia. Eu acredito, pastor Lorival, existem duas formas de fazer política. Eu estava lendo esses dias o conservadorismo e a política ideológica. O conservadorismo é a política que vai lutar
para manter aquilo que nós acreditamos, a justiça, a liberdade, o direito que está constituído desde a palavra, desde o princípio, quando Deus deu ao homem a liberdade de escolher. E quando a gente estuda a história, aquilo pelo qual nós somos chamados de eclésia, lá na Acrópole, a cidade alta da Grécia, aonde surgiu a democracia, e ali nos primeiros tempos da democracia surgiu esta palavra, eclésia. Era quando os cidadãos gregos maiores de 21 anos saíam das suas casas, iam até a cidade alta e ali eles faziam as suas escolhas, homens que iriam representá-lo na cidade para cuidar, para administrar e para reger e para manter princípios e também os hábitos da sua cultura. Posteriormente, lá no livro de Atos, esse mesmo nome do grego eclésia, que é utilizado para chamar esse grupo que sai para fora para tomar decisões e influenciar a sociedade, também é a palavra grega que Jesus e os apóstolos utilizam para denominar os seus seguidores, chamado de igreja, eclésia, que nada mais é do que saindo para fora. E aquela expressão de sair das suas casas para fazer sua escolha, para poder influenciar a sociedade, ainda nos dias de hoje repercute. Nós somos eclésia, fomos chamados para fora para tomar decisões e influenciar. Há muitas das vezes um censeamento de ideia do cristão que pensa que o lugar do cristão, inclusive como disse aí um dos candidatos à presidência da República, que o lugar do padre, do pastor, do religioso é lá no canto dele e não deve se meter em tomada de decisões, quando a história nos mostra que igreja, eclésia, é sair para fora, tomar decisões que possam influenciar nas mudanças do Estado e nas melhorias na vida do povo. Então acredito que a política, ela faz parte da vida da igreja e do povo de Deus. Esse é o seu Connect aqui na Liberdade FM, são 10h15, vamos ouvir uma música e já já a gente volta. A pergunta continua no ar. Você acha que a igreja deve se envolver nas eleições? Ligue para 32120089 ou então pelo nosso zap aqui da rádio 98454 3101, 98454 3101 é o zap da sua Liberdade FM.
certa. São 10h18 na Grande Belém. Eu conecte ao vivo aqui da sua Liberdade FM. Você pode ligar, nossa promoção continua. Se você deseja receber presente aqui da Liberdade, o seu ingresso para o Novo Sonho Voz da Verdade, dia 21 de outubro, na Catedral da Família, é só ligar e participar pelo telefone 3212-0089 e também pelo zap 984-543101. Estamos aqui mais uma vez para falarmos desse tema tão importante. O Brasil, pastor Mário, está fervendo, né? Porque amanhã, o que eu quero deixar bem claro na minha maneira de pensar sobre o momento do país, pastor Mário, é que o que está em jogo não são pessoas. Não são pessoas, né? O que está em jogo é o estilo de governo, que tipo de país eu desejo, que tipo de país eu quero para o meu filho, para o meu neto, para a minha família, para a minha igreja, para a minha nação. Então, erra quem pensa que está em jogo é o ser humano. Não, cada um tem a sua proposta, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem a maneira de liderar a nação. E essa liderança, pastor Mário, não é apenas da presidência. Se nós errarmos em relação à Assembleia Legislativa, e a Câmara e o Senado, nós teremos grandes problemas no próximo ano. Você sabe que o próximo presidente vai escolher 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas isso não é suficiente. Nós precisamos ter aqui no Pará pessoas que representem os nossos valores, que defendam os valores da família, os valores cristãos, as nossas crenças, e também lá em Brasília, onde as leis são votadas também a nível federal. Então nós precisamos entender a importância do momento que estamos vivendo e não ficarmos nos omitindo a respeito do tema. Então, pastor Mário, como eu disse no início da minha fala, o que está em jogo não é o ser humano, é aquilo que ele defende. Olha, eu acredito que essa eleição ela vai ser histórica. De alguma forma ela é histórica, porque está vindo pela primeira vez, nunca se tinha ouvido falar isso, um ex-condenado sair para ser candidato. E um padre, né, também, né? Maior cargo. Um padre disputar, no caso, a presidência da República. E, sobretudo, a importância do que o senhor acabou de falar, que nós temos no meio evangélico e no meio teológico de falar sobre a geração seguinte. Essa geração seguinte que está aí, para nós, ao ver pelos olhos espirituais, é uma geração que ela tem tudo para dar certo. O grande problema está no coração do ser humano que está sendo influenciado. Sabe as palavras essa que o senhor falou agora sobre a importância do parlamento? O presidente não faz nada se o parlamento não for com ele. Por isso nós estamos vendo no Congresso, estamos vendo pautas importantíssimas fechadas, trancadas, engavetadas. No parlamento aqui no estado, a mesma coisa. Situações que estão lá engavetadas, engessadas e sem motivação nenhuma para tirar de lá. Por isso que nós estamos vendo a importância de termos aquelas pessoas chaves. Eu acredito que a nossa escolha hoje para mudar a geração é aquelas pessoas chaves que nós vamos colocar. São aqueles que pegam, não ideias, como o senhor falou, eu não vou trabalhar em cima de um grupo de pessoas, não. Eu vou ter que trabalhar pela sociedade. Falou em sociedade, você vai ter pessoas opositoras e a favores de você. Do que você vai defender? Em ideia hoje minha, você imagina hoje, pastor Lorival, os nossos missionários, as ideias que eles têm para o Estado, as ideias que eles têm para influenciar o Estado e o Brasil. Hoje temos missionários nossos que estão à frente do agro, que o mundo está clamando pelo agro, e que no Estado temos missionários que estão perto de ter nas suas mãos a mais importante, emblemática tese que está sendo levantada agora: o clima e a Amazônia. Isso é importante? É importantíssimo, porque o Estado, o Brasil, vai viver esta guerra de soberania.